Hoje, dia 25 de setembro de 2016, por enquanto, e nós estamos estudando a Epístola de 1 João, que os irmãos já podem abrir lá. 3 em diante. Capítulo 3. Nós vamos dar até uma relida, porque hoje eu pretendo fazer uns comentários que dizem respeito a todo o contexto. Então é bom a gente ler o nosso contexto. É um contexto, como a gente já sabe, que fala sobre o amor. Esse trecho de 1 João, capítulo 3, dos versos 11 a 24, é um trecho onde o apóstolo, o idoso apóstolo, que conheceu Jesus Cristo pessoalmente, a gente sabe disso, lá ele viu com os olhos, tocou com as mãos, ele era uma testemunha literalmente ocular, e ele, já idoso, no final do primeiro século, ele está convivendo com a invasão da igreja por pessoas que não são nascidas de novo. Isso está acontecendo na nossa época também. São pessoas que acham o evangelho agradável, gosta da moralidade do evangelho, ou gosta do estilo de vida dos evangélicos, ou aprecia a Bíblia como um livro, um estilo literário, ou é atraído e muitas igrejas praticam isso, pela filantropia eclesiástica, né? Pela forma como a igreja trata os menos favorecidos. Então existem muitos motivos para se congregar. Bom dia. Mas o verdadeiro motivo para se congregar é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. O verdadeiro motivo para congregar não é a moralidade, não é a beleza, não é a doutrina, não é a prática, é a pessoa de Jesus Cristo. E naquela época, o gnosticismo, uma doutrina herética, estava divulgando no seio da igreja que Jesus Cristo não era aquilo tudo que a gente pensava, não. Que ele não é tão humano assim a ponto de nos socorrer, nem tão divino assim a ponto de nos conectar com Deus. Mas o Espírito Santo ainda tinha uma carta na manga, que é o apóstolo idoso João, que viu pessoalmente a Jesus Cristo, que conviveu com ele durante o seu ministério terreno, que viu ele na cruz. Ele estava ao lado da mãe de Jesus Cristo quando ele viu Jesus Cristo sofrendo e morrer, e que também testemunhou a ressurreição de Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo que ele andou com ele por 3 anos e meio, que ele viu morrer num pedaço de madeira, ele também viu após a sua morte. É como que o irmão Américo, digamos que ele seja promovido para a glória hoje, lá para terça ou quarta-feira ele ressuscite, e daqui uns 10, 15 dias eu encontro com ele aqui de novo. A gente começa a dar escola dominical, daí a pouco entra o irmão Américo aqui. Uai, você não morreu? Morri, mas ressuscitei. Foi o que aconteceu. Jesus Cristo conviveu com eles já conheciam o caráter, o temperamento, o jeitão de Jesus, igual todo mundo já conhece o meu jeitão. Já sabe que eu tenho esse jeitinho tímido, introvertido, calado, quieto, né, Elaine? A gente já conhece o jeitão do pastor Geraldo, já sabe que ele gosta que lava a mão e sai pingando pela sala, que joga farelo de bolo lá no chão. Cada um conhece, a gente já pelo convívio, a gente já conhece. A gente já conhece o jeitão. A gente já sabe, por exemplo, o Joel não gosta de tecnologia, que ele abomina tablet, smartphone, essas coisas, ele não gosta. Então, eles já conheciam Jesus, conviveram com Jesus, já sabia se Jesus ele comia o pão aos pedacinhos, se ele dava uns mordidão. A gente já sabe, por exemplo,
o jeito de convívio de cada um daqueles que nos são próximos. E Jesus era próximo dos seus. Comeu, andou, bebeu, cansou, enfrentou multidões, todos juntos. E essa pessoa tão íntima, tão conhecida de João, alguns dias depois da morte dele, ele aparece lá, com o mesmo jeitão, o mesmo Jesus. Não tinha... Quando você estuda os evangelhos, quando você estuda o livro de Atos, principalmente os episódios pós-ressurreição, nós vemos que era o propósito de Deus que aquela mesma pessoa humana que foi conhecida antes da morte e ressurreição, era a mesma pessoa após a morte e ressurreição, evidentemente glorificado, evidentemente com características inclusive físicas, que não eram possíveis antes da ressurreição, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o que vai nos ressuscitar. E as mesmas características que Jesus Cristo possui, nós também um dia possuiremos. Nós já aprendemos aqui em 1 João 3,2, que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Está lá em 1 João 3, capítulo 2. Então não existia dúvida da parte de João de que o Jesus ressurreto é aquela mesma pessoa com a qual eles andaram e conviveram. E quando eles andaram e conviveram com esse Jesus, tanto o pré-ressurreição como o pós-ressurreição, uma das grandes características que eles observavam nessa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, seja antes da morte e ressurreição, seja após a morte e ressurreição, era exatamente o amor. Nós vamos estar muito conectados hoje, 1 João capítulo 3, com João. Os irmãos podem deixar um marcador lá em 1 João, na epístola, e abrir no Evangelho de João. E quando você chega, por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, está escrito o seguinte lá no finalzinho do verso. Não vou ler João, Evangelho de João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, aqui está o pedacinho que eu quero, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se andardes de terno e se for esposa do pastor com roupinha bacana e pouca joia. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes tudo certinho e honestamente. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se viverdes uma vida piedosa. Evidentemente que todas essas coisas, bom dia, fazem parte da vontade de Deus para nós. Viver uma vida piedosa, a prática da justiça, etc. Mas como já foi dito aqui, a marca distintiva, aquilo que distingue o cristão da multidão, o que distingue, você está no shopping e você precisa de uma informação. Essa informação você vai buscá-la junto a alguém que trabalha no shopping. Por exemplo, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu estou num bairro que eu nem conheço, eu estou visitando. Às vezes para um carro do celular, você sabe onde é que fica a Fonfon Pneus? Não sei, eu não sou desse bairro, eu estou aqui igual você, só estou visitando. Se você está no shopping, você para uma pessoa qualquer, fala assim, onde é que fica a Fonfon Pneus? Não sei, primeira vez que eu venho nesse shopping, ou eu posso já ter ido 200 vezes, eu sou mais distraído, então não sei. Mas se você se dirigir a alguém que trabalha no shopping,
um guarda, um segurança, a possibilidade de você conseguir essa informação é maior. E como é que você sabe quem que é o guarda do shopping? Porque ele está vestido de guarda do shopping. Numa loja, como é que você sabe quem é que vai te atender? Porque normalmente ele tem um uniforme escrito Lages tal coisa, loja tal, Ricardo Eletro. O que distingue aquela pessoa das outras pessoas é o fato que ele tem algo que o identifique. Normalmente um brasão, normalmente um uniforme, algo do tipo. Quando você vai em João, o Evangelho, no capítulo, mesmo capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, como eu já falei 300 vezes aqui, nós não temos uma característica externa para nos identificar como filhos de Deus. Aquilo que nos caracteriza, que nos distingue, que evidencia que somos filhos de Deus, é o fato de amarmos da forma como Cristo nos amou. Na semana passada nós vimos aqui de que forma Cristo nos amou. De uma forma intensa, de uma forma que não reserva nada. É porque nós humanos, até na nossa forma de amar, a gente não consegue abrir mão de si mesmo, né? Porque nós estamos, não tem como, mas eu não consigo me deixar, né? Aonde eu vou, o casamento vai atrás. É incrível isso. Você já notou, irmão Américo, que aonde você vai, o Américo vai atrás? Sou eu mesmo. Aonde a Marta vai, a Marta está lá atrás dela. Costuma muitas vezes estar dentro dela mesmo, né? Muitas vezes a gente está fora de si, né? Na maioria das vezes nós estamos dentro de nós mesmos e nós nos acompanhamos muito de perto. Então, isso é tão intrínseco, né? Isso é tão nosso, né? Que mesmo quando nós nos damos, ou quando nós doamos algo, ou quando nós amamos de uma forma natural, que não é a forma sobrenatural, ágape, até ao dar e ao amar, a gente ainda reserva algo para si mesmo, né? Muitas vezes a motivação de um ato de amor, não ágape, pode ser um aplauso, pode ser a gratidão, pode ser o reconhecimento, pode ser fazer com que aquela pessoa se torne mais unida a você. Sempre existe, mesmo que inconscientemente, uma intenção de autopromoção ou de autopreservação. Mas a forma como Jesus Cristo amou sempre é de uma forma integral. Nunca fica nada para si mesmo. Nunca. Sempre, tipo assim, eu faço, por exemplo, uma forma de, como é que chama essas coisas assadas? Eu não sei o nome desses aí. Põe o frango lá, põe a massa em cima, põe os molhos. Torta de frango. Uma torta. Eu faço uma torta de frango, é porque quando eu for falar, às vezes ela faz coisas de limão lá em casa. Eu não sei se é mousse, eu não sei se é, qual os outros nomes? Pavê, é limão. A gente enfia na boca sem sente gosto de limão. Eu não sei, eu ligo para o nome. O sabor é limão, que é o que eu gosto, né? Atualmente eu estou pedindo para fazer um de tangerina, porque está na época de tangerina, né? Vou fazer um mousse, pavê, bolo, sei lá o que, de tangerina. É isso aí. Eu tenho o privilégio de ter uma esposa que é filha de cozinheira, né? Ela aprendeu muito, cozinheira profissional. Então, eu sou rei, né? Em casa, eu me esbaldo nos valores gustativos. Mas mesmo quando, por exemplo, aí ela diz assim, irmão, vai ter uma coisa lá, um rastapé lá na igreja, você traz aí uma torta de... Cada um traz ele ali vai trazer a Coca-Cola, o Marcelo traz Coca-Cola, traz iogurte grego e tal, a Lulu vai trazer a torta. Esse iogurte grego aí, né?
A Elaine traz aquele bolo sem doce dela. Pega esse doce. Aquele bolo sem doce. Aí tá, beleza. Eu faço a torta e eu vou trazer a torta cortadinha, né? Um gesto de amor. Mas eu observo que tem uma parte da torta que ficou do jeito que eu gosto. É o pedaço mais saboroso da torta. Eu reservo aquele pedaço para mim e levo. Ou seja, mesmo num gesto de amor, eu ainda sempre estou pensando em mim mesmo. Quando o amor não é ágape. Mas a grande característica de Jesus Cristo, e eles observaram isso, porque você pode fazer esse estudo. Eu nunca fiz esse estudo, mas eu tenho pinceladas desse estudo. Eu tenho muito pré-estudo, né? Estudos pré-preparados. Esse estudo, o nome dele poderia ser A Consistência da Pregação do Rabino Jesus Cristo. Ou seja, tudo que ele pregava, você pode procurar isso na Bíblia. Tudo que Jesus Cristo falou, em outras circunstâncias, em outros evangelhos, muitas vezes você observa que ele agiu exatamente da forma como ele falou. Ele nunca tem essa inconsistência de falar uma coisa e viver outra. Ele sempre viveu o que ele pregou. Isso é fato, é só observar nas Escrituras. São estudos até muito edificantes. E, por exemplo, nós acabamos de ler aqui em João 13:1, que, tendo chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós temos uma mania, nós humanos temos uma mania muito grande de começa uma coisa com certo entusiasmo, né, com pique, vai passando o tempo, a coisa vai ficando meio não tão intensa assim. Mas Jesus Cristo começou amando intensamente e foi amando intensamente durante todo o seu ministério. Isso a gente observa pelos vários gestos de misericórdia, de compaixão, ou até mesmo de ira e de açoite, que foi, por exemplo, o caso lá do Mateus 23, onde ele falou duro com os líderes de Israel, mas era necessário. Era necessário. Porque leais são as feridas daquele que ama. Já escreveu Salomão. E então, todos os gestos de Jesus Cristo foram gestos de amor, ainda que nós concordemos ou não, compreendamos ou não, entendamos ou não, mas foram, porque ele amava de uma forma que não oscila de acordo com o merecimento ou a necessidade. Muitas vezes Deus sabe que nós necessitamos de algo, mas Ele nos priva com o objetivo. E muitas vezes Ele sabe que nós temos uma necessidade e nós temos essa necessidade atendida prontamente, de acordo com a sabedoria dEle. Sendo que Ele, atendendo ou não, atendendo imediatamente ou não, de qualquer forma, todas essas ações, elas são frutos do amor de Deus. A gente sabe isso através de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Deus ama. Então, seja algo que eu não concorde, ou não goste, ou não queira, mas se vem da parte de Deus, é porque é uma ação fruto do amor dele. Eu até escrevi aqui, ó, se rola, agradece porque tem propósito. Lembra que eu falei? Por quê? Se ele derruba a cadeia no chão, o Pedro está lá preso, ele quer libertar o Pedro, as cadeias caem no chão, ele atravessa grade, o guarda não vê nada. Deus quis libertar Pedro. Poderia ter querido não libertar, mas quis. Ele poderia ter deixado o Pedro lá, o Herodes ia matá-lo igual matou o Tiago. Nós teríamos perdido o privilégio de muitas coisas que o Pedro fez ao longo do livro de Atos, na história da igreja, e deixou escrito. Como Deus tinha propósito para a vida do Pedro, Deus não permitiu e libertou ele sobrenaturalmente, miraculosamente lá da prisão. Se Jesus
muitas vezes escapou das multidões homicidas, e ele muitas vezes falava, porque ainda não era chegada a minha hora, né? Levaram ele lá para o despenhadeiro em Nazaré para jogá-lo, pegarem pedras, muitas vezes para apedrejá-lo, e muitas vezes estava escrito lá, mas não era a sua hora. Aí ele passa no meio da multidão, se desvencilha e vai para outro lugar. Porque quando você estuda, recentemente eu tive o privilégio de ajudar o Isaac, o pastor Geraldo, lá com o estudo de tipos. Porque depois que eu dou o pontapé inicial com o estudo, aí eu vou seguindo ele também, depois por conta própria. E dentre os muitos tipos, pessoas que tipificaram a Cristo, com seu caráter, com a sua vida, com as suas ações, com a sua história, um dos mais completos, na minha opinião, é Davi. E Davi era uma pessoa que vivia sob perseguição, vivia fugindo. Jesus Cristo também. Se você observar o Evangelho, aí eles queriam matá-lo, aí ele foi para Galiléia, aí ele foi para Cafarnaum. Ele já começou a vida fugindo, né? Ele com dias de idade já teve que fugir para o Egito. Os pais dele levaram ele. E fugia para Nazaré, e fugia para Cafarnaum, e descia para a Judéia. A vida dele era igual a vida do Davi. O Saul o tempo inteiro querendo derrubar a cabeça do Davi do pescoço, e o Davi fugia, e o Senhor dava livramento. A classe governante o tempo inteiro querendo arrancar a cabeça de Jesus, igual fizeram com a do João Batista, mas não conseguia, porque não era chegada a hora. Então, se eu estou aqui hoje, é porque não chegou a minha hora. Porque o dia que chegar a minha hora, eu estarei lá e não aqui. Todos nós temos estamos debaixo desse amor, né? Porque se Deus tem o poder de abrir cadeias para o Pedro sair, tem poder para permitir que Jesus escape das multidões homicidas, se Ele tem poder para livrar Josafá tocando as trombetas dele, o Josias cercado pelo Senaqueribe, o Eliseu cercado lá com Jairo, isso tudo que a gente já viu na Bíblia. Se Deus tem poder para livrar e não livrou, é porque tem um propósito. Agradece aí, bate o joelho no chão. Obrigado, Senhor, por essa doença. Obrigado por esse ódio desnecessário. Obrigado pela perseguição da minha família. Obrigado porque o meu vizinho quer bater em mim. Tem propósito. Se está rolando, é porque tem um propósito. E mesmo nós vimos na semana passada, debaixo de tanto aperreio, como diz lá no Nordeste, de tanta perseguição, de tanto ódio, de tanta incompreensão, ele amou até o fim. E ele não ia, porque nós somos assim, né, Elaine? No começo, a Elaine tem muita paciência comigo. Depois de alguns meses, ela já tem menos paciência comigo. Daí a alguns anos, a Elaine me tolera, me suporta em amor. Daqui mais algum tempo, a Elaine fala mal de mim pelas costas. E não vê a hora de eu sair dessa igreja. Não vê a hora de eu sair daqui. Porque o nosso amor, ele tem essa tendência à reciprocidade. Né? A gente fala, mas fulano não merece. Né? À medida que eu vou menos merecendo, menos vou sendo amado. À medida que mais eu apronto, menos amor está disponível. O nosso amor tem isso. Ele tem fase, ele aumenta, o de Deus não, o de Deus é lá no alto, constante, sempre. A gente não consegue entender, porque tudo nosso é ligado a merecimento, é ligado à reciprocidade, é ligado ao equilíbrio, à justiça. No caixa do supermercado, no trânsito, em casa, com amigos, com inimigos, com conhecidos e desconhecidos, a nossa coisa sempre é, não, ele fez para merecer. Não, ele está merecendo, né? Ele merece, lá no programa, né? O tiozinho lá sofrido, até quase obriga o Silvio Santos a dar o prêmio para ele, né? Merece, não merece. Pode falar. Não, é só completando o que você disse
está rolando, é porque é a vontade de Deus, está acontecendo. E muitas vezes o que a gente confunde do que está acontecendo, principalmente quando é uma situação mais adversa, é com relação a que esse amor deu uma oscilada, né? Poxa, Deus, O de Cristo não oscila, não. não, mas O nosso oscila. Não, a nossa tendência humana Sim. é de analisar Deus dessa forma. Ah, tá. Por outro lado, né? Que eu estou falando aqui do plano horizontal. Está falando do vertical agora. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, quando Jesus entrou no templo e saiu detonando tudo, esse amor dele não oscilou. Entendeu? Ele não apelou com eles. Ele realmente é o zelo. Então, Deus tem essas atitudes com a gente também. Sim, por isso que nós temos um pastor pregando aqui todo domingo. Não, é por isso que eu estava pensando com relação a esse amor constante, equilibrado de Deus, não significa que ele não tem os seus momentos de nos dar um chega para lá, exatamente por esse amor. Igual ele Hebreus 13 fala que ele açoita exatamente porque ama. Para manter aqueles que ele ama mais atento a ele mesmo. Sim. Igual ele fez no tempo. Sim. Que é uma demonstração de amor, embora muitas vezes a gente não goste. Por isso que nós temos um pastor aqui para... Qual que é a função do pastor? É deixar as ovelhas não desviar, não é? Ele vê lá, vem para cá. Traz a turma para o rebanho de novo. Por N questões. Então, o pastor está aqui para lembrar nós, bando de burros, né? O tanto que Deus nos ama, porque a gente, como você acabou de falar, a gente vai levando essa horizontalidade para a verticalidade. A gente começa a tratar ou imaginar se está sendo tratado por Deus da forma como a gente trata e ama, ou é tratado e amado, com esses merecimentos, essas proporcionalidades. Então, todo domingo o pastor vem aqui e fala: Deus está aqui por você, Deus trabalha por você, Deus te ama. Clama para Ele porque Ele te atende, porque nada muda. Uma vez que Jesus Cristo abriu esse caminho está franqueado, está aberto agora ad eternum. Não tem nada que eu possa fazer que aumente ou diminua esse amor. Eu fui lá na China e preguei para 1 milhão de pessoas. Te amo. Eu fui lá não sei aonde, desviei 1 milhão de pessoas. Eu te amo. Deus te ama independente do seu sucesso e do seu fracasso, porque o amor de Deus, ele é integral e incondicional, sacrificial. Ele é pleno, máximo e constante. E o que ele deseja é que nós tenhamos esse aprendizado. Quando é que o Carlos vai ser tão assim que ele vai amar como Jesus amou full time? Nunca. Mas o desejo de Deus é que isso predomine na minha vida, no meu comportamento, cada vez mais. Que cada vez mais eu seja conhecido no meio onde eu vivo, seja aqui na igreja local, seja lá em qualquer outro lugar, como a pessoa que ama. Nossa, mas o Carlos é um bobão, né? Ele ama independente de qualquer coisa. Porque, não, isso é teórico. Ele está ali meio que trucando assim. Existe o ideal, é que eu seja conhecido cada vez mais como um irmão que ama. O interessante é porque de todos os personagens da Bíblia, tem um que a gente, mesmo não tendo vivido com ele pessoalmente, ele passa isso pelo que ele deixou escrito, que é o João. O João é chamado o apóstolo do amor, ele que foi escolhido por Deus para falar sobre esse assunto de maneira mais profunda do que muitos outros autores. O Paulo falou também em Coríntios 13, 1 Coríntios. Mas João, ele aborda muito esse assunto, seja no seu evangelho, seja nas suas 3 epístolas. Era uma constante na vida dele a evidência desse tipo de aprendizado. O João é um apóstolo que a gente
conhece como apóstolo do amor. Muito provavelmente, se ele transparecer isso nos seus escritos, é porque isso era uma constante na vida dele, ele praticava isso. E nós chegamos aqui no nosso, deixando marcado lá o Evangelho de João, né? Nós vamos fazer um ping-pong aqui, Evangelho de João, 1 João. Em 1 João, capítulo 3, verso 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aonde é que está essa mensagem? Lá 60 anos atrás, quando João relata no seu Evangelho a ceia que ele participou, em que Jesus Cristo amou os seus até o fim, inclusive Judas. Porque quando você vai aqui nesse contexto de 1 João, do Evangelho de João, eu já falei isso muitas vezes, esse contexto ele vai do 13 ao 17. Do 13 ao 17. João, Evangelho, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. No capítulo 13, o Judas ainda está presente. No início dos acontecimentos lá do cenáculo, o Judas ainda estava presente. E ele é amado até o fim, que fala aqui no 13:1, que tendo chegado a hora de passar desse mundo por Pai, tendo amado os seus, amou os que estavam, amou-os até o fim. Só que lá no verso 30, o Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ele foi fazer o serviço sujo dele. Ele sai no verso 30. No verso 33, 3 versículos depois, ele muda a forma dele se dirigir e dele tratar aqueles que estavam com ele na ceia. Enquanto existia a presença do Judas, ele lava os pés, ele pratica a sua humildade, a sua subserviência, mesmo para com o traidor. Isso gera o cumprimento de uma profecia. O traidor é indicado, mesmo alertado, porque quando existe também um estudo sobre Judas, eu tenho um pré-estudo sobre Judas, que aliás eu não sei onde é que está no meu computador, tem 2 estudos que eu estou procurando muito lá no meu computador, não estou achando. Um é sobre o Esdras, questão de genealogia, e o outro é sobre Judas, a questão da revelação a Judas, do convívio de Jesus Cristo com Judas. E quando a palavra fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso é verdade. Ainda que ele castigue o ímpio, ele não tem prazer. Isso lá, quando o Ezequiel se apresenta como o atalaia de Israel, todo mundo deve conhecer esse trecho, que ele avisa, se o ímpio no seu comportamento, ele for avisado, você já está livre de ter avisado, e ele vai lá ter que responder por isso. Mas se ele não foi avisado, quem vai responder é você. E se foi avisado e não fez, aí beleza, você salvou ele. Tem um contexto, está com 4 possíveis situações. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. E quando se você para, porque o legal nos evangelhos é que você pode pensar um assunto e fazer um estudo só sobre aquele assunto, analisando as palavras e os atos de Jesus com relação àquele tipo de situação. E o convívio dele com Judas é um convívio onde a gente observa que o amor, ele não muda, né? Ele é constante, e que o tempo todo Jesus Cristo manteve uma consistência no seu comportamento para com a pessoa de Judas. E que atitude e comportamento era esse? Era sempre uma atitude e comportamento de solicitude, sempre estendendo a mão para o Judas, sempre dando para o Judas uma oportunidade para ele acordar, para ele mudar o seu curso de ação. Mas ele ignorou todos esses avisos, todas essas mãos estendidas, todas essas solicitudes, e foi lá fazer o que ele queria fazer. Inclusive, no momento da traição
no momento do beijo, ele trata o Judas de uma forma, se você for olhar exatamente no texto, ainda dá tempo para que você não faça isso, né? Mude de atitude e não faça isso. Quando ele fala assim, por que vieste amigo? Quando você estuda nos costumes hebraicos, você quer dizer o que é que ele quis dizer com esse amigo. É como o irmão Américo, que veio o vizinho lá que queria bater nele, estava até armado, tinha terceiras e quartas intenções, e ele tratou o vizinho de amigo. Ele estendeu a amizade dele, independente da atitude com a qual esse vizinho veio, independente da atitude com a qual Judas veio para se encontrar com ele no Getsemane, a atitude de Jesus não tinha mudado. Ele continuava com vontade de ajudar o Judas. O Judas não queria ser ajudado. E assim que ele sai, a gente observa que o grau de intimidade de Jesus Cristo com os seus, aqui nessa situação da ceia, muda. Porque no verso em 13:33, pela primeira vez dentro desse contexto, ele chama os seus apóstolos de filhinhos, que é a mesma palavra que aparece nas epístolas. Ou seja, uma vez que Judas não estava mais presente, abriu-se a oportunidade para um aprofundamento do amor. Abriu-se a oportunidade para um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo, né? Enquanto nós estamos aqui conversando, eu trato a Marluce de a dona Marluce, né? Lá em casa é mozinho. A Elaine deve tratar o pastor Geraldo de alguma outra forma mais carinhosa em casa. Aqui ou é pastor Geraldo ou é Gera. É um dos dois. Eu acho que até Gera é muito conveniente, deve ser só o pastor Geraldo. Se a Sara chamava o Abraão de Senhor, né, já dormi, né? Mas esse é problema seus. Lá em casa eu sou mozinho e aqui eu sou o Carlos. Por quê? É um outro contexto. Sem o Judas, eles eram apenas os servos. Quando Judas saiu, aí o relacionamento aprofundou para amigo. E depois, mais ainda, para filho. Porque Jesus Cristo, dentro desse contexto, ele fala, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vocês são meus amigos. E se você é meu amigo, eu vou falar para vocês o que é que eu vou fazer. Então a gente percebe um aprofundamento na relação de servo para amigo para filho, dentro desse contexto de João 13, 14, 15, 16, 17. E uma vez que o Judas não está mais presente, que ele não precisa mais se dirigir aos seus apóstolos, seus discípulos apenas como servos, agora ele já pode aprofundar a relação, porque o Judas não está presente, e ele passa a tratá-los de filhinhos, que a gente já estudou aqui, a palavra no grego é uma palavra carinhosa, é uma palavra de intimidade, de carinho. E uma vez que Judas não está presente, e dos 12 que ele chamou, muito provavelmente, o Judas não era nascido de novo. Porque a palavra fala que ele era o filho da perdição, que ele foi para o seu devido lugar. Está lá em Atos 1, por exemplo. Não sendo ele nascido de novo, seria injusto da parte de Jesus Cristo dar o mandamento que está aqui no 13:35. Seria como olhar para o Filipinho, que está num Velotrol. Eu estou numa Kawasaki 1200 cilindradas e eu falar assim para o Filipinho, me acompanha, e saio acelerando a 160 por hora, e o Filipinho vai bater pedalzinho ali naquele Velotrol, mas não vai conseguir me acompanhar, mesmo que ele queira, nem que ele tome 300 Red Bull para ficar bem energizado, ele não vai conseguir. Tem condição dele acompanhar com um Velotrol, uma Kawasaki 1200 cilindradas?
não era pertinente que Cristo desse esse mandamento, caso Judas ainda estivesse presente, porque o Judas, não sendo nascido de novo, ele não teria como amar como Cristo amou, porque ele não tinha o espírito que Cristo tinha. Mas nós temos. Então, se nós não amamos como Cristo amou, estamos picando fumo. Viu, Elaine? Quando o seu amigo Braulio. Porque não é facultativo. Efésios 5:24 fala que a igreja está sujeita a Cristo. Se a igreja está sujeita a Cristo, ela deve obediência a Cristo. E Cristo falou em João 13:34: novo mandamento vos dou. Mandamento. A palavra fala, manda. Ele está mandando. Ele não está pedindo. Ele não está sugerindo. Ele está mandando. Então não é algo facultativo. Eu não sei se eu amo, se eu não amo. Eu não sei se eu trato o Marcelo da forma como Cristo me tratou. Ele não está merecendo. Aí entra aquele nosso ranço do relacionamento horizontal. Marcelo está merecendo, não. Ser amado como Cristo me amou. O Cristo continua me amando desse jeito. Mas eu me recuso a amar o Marcelo da forma como eu estou sendo amado. Eu vou ser cobrado. Eu não sei quais as consequências disso. Nessa vida e lá na vida vindoura. Com o Senhor. Muito provavelmente, lucro não é. É prejuízo. Paulo, porque tem vários estágios dentro da questão do reconhecimento e da premiação. Paulo, por exemplo, ele fala que se ele pregar o Evangelho apenas pelo fato que ele é obrigado a pregar o Evangelho, ele fala que apenas uma dispensação lhe é confiada, ou seja, não perde, não ganha, só fez a obrigação. O chefe não pode chamar a atenção do funcionário que fez o que tinha que ser feito. Ele fez xingando, ele fez com má vontade, ele fez chutando, mas fez. Então não posso. Por exemplo, eu tenho todos aqui como funcionário, e eu falo, a partir de hoje todos vocês vão ter que fazer tal coisa de tal forma. E todo mundo faz tal coisa de tal forma, exceto o nosso amigo ali, beberrão. Vou tomar na aguinha ali, né? O Natan. Eu não posso falar assim, nenhum de vocês presta, ninguém aqui sabe trabalhar. Eu não posso, só porque ele falhou. Eu não posso cometer essa injustiça com você. Tirando o Natan, todo mundo aqui fez certinho. Aí eu abri uma ressalva. Ou seja, eu vou deixar de ganhar alguma coisa aí. Um elogio no caso. Ele não foi elogiado como todos foram. Existe outra forma de fazer que é não fazer. E existe outra forma de fazer que é fazer da forma como Cristo ordenou que fizéssemos. Então amar não é facultativo. A gente até coloca isso como um grande alvo na nossa vida, né? Um dia, lá no futuro, quando eu estiver bem crescido, bem maduro, aí eu vou amar, né? Aí já vou estar idoso, já vou estar calejado da vida, aí eu vou amar. O momento de começar a amar quando Cristo amou é na hora que você levanta a mão e aceita Jesus. Já é para você começar a amar ali agora. E normalmente, como o Rafa falou aqui na semana passada, ninguém é tão zeloso quanto um recém-convertido, não tem assim? E realmente, tanto é que a gente muitas vezes no meio evangélico, a gente chama de primeiro amor, né? Quero voltar ao primeiro amor. Não tem uma musiquinha assim? A gente ama Cristo com efusão, a gente ama os irmãos com disponibilidade, a gente serve o pastor, serve a igreja, serve a Cristo, serve todo mundo, ele está disponível, e vai na reunião das senhoras, e vai no evangelismo. Passa uns tempos, vai ter evangelismo aí, eu estou com uns problemas aí para resolver, né? Aí começa a viver uma vida cristã mais frouxa. O que não é amor. Então, quando o João
ele fala aqui, ó, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E aonde é que está isso? Isso está aqui em João 13:34, em João 15:12 e em João 15:17. A palavra, tem uma coisa que a gente aprende com a hermenêutica, é que quando a palavra repete uma coisa duas vezes, é porque quando acende o telefone, ele ainda tem o horário da última vez quando você olhou. Aí depois você quer dar uma atualizadinha, né? Mas é isso. Quando a palavra fala uma coisa duas vezes, é porque é importante. Se fala três, então, não tem nem como conceber o grau de importância. E você vai em João 13:34, está escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós vimos semana passada como é que ele ama. Totalmente. Aí ele repete em João 15:12 e 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Esse é o mandamento de fundo que o João ouviu, que ele está aludindo, se referindo a ele aqui em 1 João capítulo 3, verso 11, que está dando início a todo esse contexto, que vai do 3:11 ao 3:24. Então nós vamos ver a partir do próximo estudo, que João nesse trecho, os irmãos, por favor, se tiver um tempinho, lê capítulo 3, versos 11 a 24. 11 a 24. 11 a 24. Quando eu não tenho nada para fazer, eu vou lá e leio. 1 João capítulo 3, verso 11 a 24. E nós vamos ver que nesse trecho, 1 João capítulo 3, verso 11 a 24, o João, ele vai falar, ele vai apresentar 4 níveis de relação que nós podemos escolher para viver. Tem 4 formas de viver. Você escolhe a que você quer. Nós temos o amor em ação, que está nos versículos 16 e 18b. Nós vamos voltar a isso. Esse é só o ganchinho para o próximo estudo. Nós temos o amor em ação, versos 16 e 18, né? É aquela velha história, todo mundo conhece João 3,16, mas quase ninguém conhece o 1 João 3,16, que diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como diz o outro pastor, out. Lembra? Eu lembro. Out. Esse é um nível, você pode escolher viver nesse nível. O amor em ação. Sempre pronto a ajudar, sempre pronto a servir, sempre pronto a morrer pelo outro. Esse é o estilo de vida que Cristo viveria se estivesse no seu lugar. E Ele está. Então nós temos obrigação. Existe o nível, observa que vai de um ponto para outro. Existe o nível da indiferença. Porque existe o nível do amor em ação, entre aspas, do amor sem ação, do ódio e do ódio em ação. Só que não existe o amor sem ação. O amor sempre é ativo, né? Então, são 4. São 2, amor e ódio. Amor ativo, amor inativo. Ódio inativo, ódio ativo. Não existe o amor inativo. Então é a indiferença, que é um murinho. Muita gente gosta desse muro, né? O muro da indiferença. Eu não estou tão mal, mas também não estou indo lá no ruim. A palavra fala que a indiferença é o ruim. Você já está do lado de lá e não está sabendo. O muro é do diabo. Eu já vi essa piadinha aí, você já viu? Essa piadinha na internet, né? O cristão que não apronta demais, mas também não se compromete demais com a causa. Fica no muro. Eu vi até o muro é do diabo. Então, você está do lado de lá e não sabe. Alguém pergunta assim, os aliados de Satanás, que dia está em cima do muro? Ele falou, preocupa não, o muro é meu. O muro é meu. Você já viu essa piadinha também? Então não existe o amor inativo. Ele é a indiferença.
que fala aqui nos versos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós vamos ver isso tudo. Eu só estou dando a pinceladinha inicial aqui. Nós temos o nível do amor ativo, nós temos o nível da indiferença, nós temos o nível do ódio, que está nos versos 13 e 14, e nós temos o nível do ódio em ação, que é o próprio assassinato. Então, os irmãos estão livres para meditar no texto, e a partir do próximo nós vamos ver que nós temos 4 níveis ou estilos de vida. O irmão escolha: amor ativo, indiferença, ódio ou ódio ativo. Amém? Vamos orar?